A situação, gente, é séria, não é boa. Quem mais sofre com tudo isso é o povo brasileiro. Está nas mãos de autoridades que não estão olhando mesmo, não estão olhando para as consequências do que está acontecendo. O pastor André Valadão, líder da Igreja Lagoinha, se pronunciou sobre a delicada situação que o Brasil enfrenta e fez um forte apelo à população para que busquem a Deus em oração e jejum, confiando que somente a intervenção divina poderá reverter o cenário antes que seja tarde. Após as sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros e diante da ausência de avanços nas negociações por parte do governo nacional, começam a ser noticiados os primeiros efeitos dessa crise histórica. Trata-se de um episódio sem precedentes nas relações entre Brasil e Estados Unidos, que até então sempre mantiveram um vínculo sólido e positivo. No vídeo, André Valadão clama de forma enfática para que os brasileiros se levantem em oração pelo futuro da nação. Gente, o Brasil está numa linha de partida para uma crise econômica muito pior do que já está acontecendo. É até surreal a gente olhar para trás e pensar como que foi que a gente chegou a isso, né? Um país que estava crescendo, passar por tanta dificuldade agora, correr tanto risco. É impossível estar alheio. É impossível você estar fora desse entendimento e não se preocupar com tanta informação que vai surgindo, decisões que autoridades têm tomado, que a gente tem que às vezes pesquisar 2, 3 vezes na internet para ver se é verdade. E muitas vezes chega a soar o inacreditável. O governo do Brasil está sem saber como reagir, como negociar. Tem empresas que já estão com cargas que iriam sair do Brasil para o mundo afora totalmente paradas. Cargas como carne, mel, madeira, peixe, tudo sendo prejudicado, gente. A gente já teve notícias de empresas, por exemplo, uma no Paraná, deu férias coletivas para 700 funcionários. 58 containers lotados de peixe parado lá em Salvador. Exportação de mármore, granito, tudo parado no embarque. A situação, gente, é séria, não é boa. Quem mais sofre com tudo isso é o povo brasileiro. Está nas mãos de autoridades que não estão olhando mesmo, não estão olhando para as consequências do que está acontecendo. E a gente tenta imaginar o que fariam se isso estivesse acontecendo em governos anteriores, por exemplo, né? Então, gente, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso amado Brasil. Eu te convido a jejuar, a orar, a liberar palavras de vida, a palavra de Deus sobre o Brasil, diante desse caos, para que haja alívio que o brasileiro tanto precisa. Eu sei que o desânimo é grande, parece que tudo está perdido, mas eu te confesso, a soberania de Deus pode sim mudar essas realidades. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso Brasil. O pastor Hernandes Dias Lopes, um dos líderes mais respeitados do Brasil, também falou sobre a crise no país e comentou sobre os poderes que governam a nação. O Brasil clama por justiça. A nação inteira se mobiliza para dizer às autoridades constituídas que ela precisa desesperadamente da prática da justiça. O Deus a quem servimos é o Deus da justiça. A Bíblia diz que nós não podemos inocentar o culpado e não podemos culpar o inocente. Este critério vale para os reis e para os vassalos, para os ricos e para os pobres, para os grandes e para os pequenos. Se nós quisermos a bênção do Eterno, não podemos transigir com esses valores absolutos. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida comercial, as transações internacionais. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia de nós. O pastor Carlos Cardoso reforçou que, independentemente de governos de esquerda ou de direita assumirem o poder, isso pouco fará diferença. Segundo ele, um governo global está se aproximando, e os sinais dos últimos tempos continuam se manifestando de forma intensa. Entrando direita, saindo esquerda, entrando direita. Não vai mudar nada, irmãos. Não vai mudar nada. Isso não vai interferir em nada. Porque o mundo, ele percorre o curso profético. E qual é o curso profético?
é a manifestação do anticristo e é o arrebatamento da igreja. Na verdade, é o arrebatamento da igreja para que haja a manifestação do anticristo. Esse é o curso profético para onde nós estamos caminhando. Nós estamos vendo o Apocalipse levantar diante dos nossos olhos, e tudo isso nos mostra o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Olha, irmãos, eu sempre digo, é melhor para uma igreja que o governo que esteja no poder de direita. Mas se tiver o de esquerda, Deus não perdeu o controle e a igreja não deixa de ser igreja. Eu quero fazer parte do teu propósito nessa última hora. Meu irmão, se você orar dessa forma, você vai ver que você vai abandonar essas bandeiras de direita e de esquerda. Mas eu preciso estar ligado na fonte. Quem é a fonte? A fonte é o próprio Deus, a fonte é Jesus, a fonte é o Espírito Santo. E eu tenho que me entregar e dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu movimento nessa última hora. Que você não esteja sonolento, que você não esteja acomodado, mas que eu e você possamos estar acordados e fazendo parte do mover do Senhor nessa última hora. Glória a Deus. Deus tem um propósito em tudo. Se eu estiver cumprindo o meu propósito diante de Deus, se eu, irmão Luzia, entenda isso aqui, se eu estiver fazendo parte do mover de Deus nessa última hora, eu vou ser uma bênção para essa nação. Eu vou ser uma bênção para o país que eu moro, se eu estiver fazendo parte do mover de Deus para essa última hora. Amados irmãos e irmãs, como vimos, a situação do nosso Brasil é séria e merece toda a nossa atenção e oração. Quem mais sofre com tudo isso é o povo brasileiro, e não podemos nos acomodar diante de tanta informação, decisões equivocadas e crises que se acumulam em nosso país. É hora de nos levantarmos como igreja, em unidade, em oração e jejum, clamando a Deus pela proteção, provisão e restauração da nossa nação. Lembrem-se, independentemente de governos de esquerda ou direita, a verdadeira mudança não vem de homens, mas do Senhor. O nosso Deus é soberano, conhece cada detalhe e nos convida a fazer parte do seu propósito nesta última hora. Quando nos conectamos com Ele, liberamos vida, bênção e justiça sobre o Brasil, mesmo em meio ao caos. Se você quer fazer parte desse mover de Deus, é hora de se comprometer a buscar a presença do Senhor todos os dias. Ore, jejue, fale palavras de fé e compartilhe a palavra de Deus com aqueles ao seu redor. Cada atitude de fé fortalece a igreja e impacta a nação. Não podemos nos deixar adormecer ou nos acomodar, precisamos estar acordados, atentos e ativos no propósito de Deus. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, alertas proféticos e ensinamentos que edificam a igreja, inscreva-se no canal agora, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus irmãos e irmãs em Cristo. Assim, juntos, podemos permanecer firmes, participando do mover de Deus e sendo bênção para o nosso país. Vamos clamar juntos pelo Brasil, para que a justiça, a paz e a misericórdia do Senhor se manifestem em cada esfera da nossa nação. Que Deus abençoe você, sua família e toda a nossa pátria, e que possamos permanecer firmes, fiéis e comprometidos com a obra do Senhor nesta última hora.